e vamos começar agora a segunda parte do DCD Brasil 2017, o segundo dia. Nesta sala, a gente vai ter o painel de especialistas, oportunidades de investimento e desafios para a construção de novos data centers. Eu gostaria de convidar o Luiz Fernando Vieira Quevedo, consultor e estrategista de TI, para moderar esse painel. Boa tarde a todos, tudo bem? Bom, agradeço ao Data Center Dynamics pela oportunidade de estar aqui com vocês, conversando um pouquinho também sobre essas inovações e tendências. Gostaria de convidar aqui para a gente bater um papo. Um cliquezinho para mim só para mudar o slide. Mais um. Estarão aqui presentes o Luciano, da CCN Automação. Luciano, por favor. Não sei se vocês tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Ele tem um stand ali na frente, falando sobre uma série de soluções de automação também. Luciano, por favor. Alex Santiago, do Cicobi, a área bancária, investimentos. Nosso amigo Sérgio Costa, Invest SP, grande experiência em diversos mercados, empresas nacionais e internacionais também. E vamos lá com eles. Obrigado. Bom, pessoal, o tema do nosso debate de hoje seria oportunidades de investimento e desafios para a construção de novos data centers. Então, só fazendo uma pequena introdução, terminando o segundo dia de evento, vocês viram que nós estamos passando pela quarta revolução industrial, um dilúvio de dados e informações no data center, uma série de informações e desafios, novos projetos, ideias inovadoras. E a questão é, para onde é que vai toda essa informação, todos esses dados, onde tudo isso é processado? Nos data centers. E a principal questão é, será que os data centers atuais estão preparados para absorver tudo isso? Será que a gente consegue absorver todas essas informações? Qual que é o impacto que a gente tem na indústria de data center? O que a gente tem que fazer para começar a absorver todas essas demandas? Essa é a primeira pergunta que eu gostaria de compartilhar com vocês. Acho que eu posso falar um pouco mais sobre a área da necessidade. Acho que o pessoal pode complementar mais pela área do meio, né? Eu estou na ponta de integradora, na parte de construção, e posso dizer que a gente roda o mundo todo conhecendo os sites que tem por aí afora e conhecendo um pouco de mercado. Você conversa com as pessoas aqui no evento, você conversa com as pessoas lá fora, e você chega à conclusão seguinte: por que o nosso mercado não é nem do tamanho do mercado de um único estado americano de data center, né? Se a gente pegar um único site lá fora, é maior que todo o mercado de data centers que existe aqui no Brasil. Então, essa é uma questão um pouco desafiadora, né? E a necessidade, a gente trabalhando muito com a IoT agora, a demanda, assim, todo mundo já está cansado de falar aqui no evento, que a demanda é gigantesca. Mas que demanda gigantesca é essa, né? Então, a gente está fazendo automação de data center, a gente está fazendo automação de indústria, a gente está participando em vários eventos sobre indústria 4.0, e o pessoal chega à conclusão que a gente está na indústria 2.0 ainda, a gente não passou nem pela 3.0, para chegar na 4.0, e existe realmente uma demanda gigantesca de dados. E a pergunta que o Lúcio falou, como é que vai ser o impacto? O impacto é muito simples, a gente precisa de centro de processamento de dados local. Assim, não dá mais para contar com a infraestrutura existente no exterior, para a demanda em termos de latência e tudo mais, em termos de compliance, em termos de falar com o governo. Os data centers precisam também prestar conta com algumas coisas de governo. Então, o desafio é crescimento local. Eu não tenho nenhuma dúvida em relação a isso. Alex?
Bom, do nosso lado lá, e eu falando como cliente, como consumidor final, a gente tem percebido que com essa revolução está crescendo muito as necessidades dentro do data center, porque tem muita gente que fala que os equipamentos estão encolhendo. Só que a quantidade de dados que a gente precisa tratar, trabalhar, hoje em dia ela é muito grande. Então, na proporção que diminui, também cresce a necessidade de se ter mais equipamentos para poder conseguir entregar tudo isso que essa indústria está pedindo. Então, o data center, o que eu vejo é que eles não estão preparados na questão de espaço, na questão de climatização, porque cada dia mais são máquinas que necessitam de mais energia, dissipam mais calor. E aí você vê aí, ao longo desses 2 dias, a gente tem visto bastante várias soluções de enclausuramento, soluções de eficiência energética, e tudo isso tem que caminhar para que a gente consiga realmente abraçar e entregar o que essa indústria nova ela necessita. Então, acho que tudo está muito junto aí. Se a gente não se ater a isso e esperar o tempo passar para depois correr atrás do prejuízo, o prejuízo vai ser maior. Porque aí talvez apenas uma readequação no data center não vai ser necessário. Você já vai precisar de um novo data center. Você vai precisar crescer muito mais. Acho que é mais ou menos nessa direção. Pode, claro. Muito boa tarde, obrigado a todos aí, que honra participar desse painel. Do ponto de vista da Invest São Paulo, que é a empresa que cuida da atração de investimentos para o estado de São Paulo, eu trabalho sempre com projetos que visam iniciar a sua operação num prazo médio entre 1 ano e meio a 2 anos. Então, esses todos já vêm me sinalizando a necessidade que eles têm, como empresas globais que são, na maioria dos casos, de ter aqui um espelhamento de um site fora, porque essa operação no estado de São Paulo ela vai fazer sentido numa cadeia global de fornecimento e de operação das empresas. Tem uma grande empresa que é cliente nosso e que, quando houve um tsunami no Japão, quer dizer, a operação brasileira ela imediatamente assumiu grande parte da operação mundial, por um determinado período, até que aquela emergência passasse. Então, isso é só um exemplo de como eu sinto a necessidade de data centers maiores, melhores, com maior capacidade de processamento, até mesmo com fator de atratividade de novos investimentos para o Estado. Muito bom. Então, a gente sabe que a gente precisa de novos recursos, infraestrutura, servidores, storage, data center, uma série de recursos. Agora, como justificar isso perante a alta administração? Como é que a gente convence a alta administração de que ele tem que investir nisso? Porque, independente de ser um data center próprio, ou ele está hospedando isso na nuvem, no serviço de cloud, alguém vai ter que investir em data center. Os dados não ficam na nuvem lá no espaço, eles ficam armazenados em storage, em servidores, em ambientes de missão crítica. Quais os argumentos que a gente tem que utilizar para convencer a alta administração? Porque o que a gente percebe no mercado de facilities, infraestrutura, a linguagem ainda é muito técnica. A gente percebe que as pessoas, elas entram na sala do gerente de data center e falam: o servidor XYZ caiu. E aí, caiu? Caiu o quê? Né? A gente percebe que há uma dificuldade ainda de associar com o negócio. Então, qual que é a experiência de vocês? Como que a gente transforma essa parte de comunicação, essa visão de negócios, para trazer esse time técnico cada vez mais com uma visão, estratégia de negócio? Qual que é o impacto daquilo, da atividade que ele faz no dia a dia? Bom, acho que isso é um trabalho muito árduo, né? E tem que ter uma conscientização do time técnico de qual é o negócio da empresa. Porque o que acontece é justamente o que você falou. A gente tem muita gente fazendo um excelente trabalho técnico, mas essas pessoas elas não conseguem enxergar realmente o que a empresa onde ele está trabalhando, o que ela entrega. Qual é o negócio da empresa? O negócio da empresa não é no-break, não é gerador, não é máquina de ar-condicionado, ela tem um propósito. E a partir do momento que você consegue efetivamente conscientizar o time técnico de qual é o negócio da empresa, aí sim você consegue ter mais argumentos técnicos com uma visão de negócio para poder vender
esses projetos e para que você consiga efetivamente melhorar a tua infraestrutura e ter um apoio da alta direção da empresa para que as coisas aconteçam. Acho que é um caminho, o trabalho interno ali mesmo e massificar isso na cabeça do time técnico, para que eles tenham essa visão de como é que a empresa trabalha e o que a empresa entrega. Acho que eu vejo dessa forma. Eu vou puxar a sardinha para o lado que a gente trabalha mais, que é a parte realmente de IoT. Eu vejo uma oportunidade gigantesca pela terceirização. O uso cada vez maior. Quem tem investido aí, a gente vê o mercado investindo em data centers terceiros, né, colocation e cases próprios, porque eu trabalho com um público que ele demanda o serviço. Ele não quer saber o que está por trás do bit byte. Eu trabalho com um público que ele demanda um serviço de monitoramento, conectar os devices, desde filtros. Assim, a gente tem clientes que trabalham monitorando filtros que estão conectados na internet, até geradores conectados na internet. Hoje, a imaginação para IoT está crescendo numa velocidade exponencial. E a grande pergunta que o cara faz é o seguinte: meu dado vai ficar onde? Ele só quer responder essa pergunta. Meu dado vai ficar onde? E aí ele vai obrigatoriamente correr para um data center terceiro. Então, eu vejo uma oportunidade gigantesca para serviços terceirizados e não próprios aqui no Brasil. Pegando essa parte que o Luciano mencionou, por exemplo, disponibilidade de serviço de data center é um fator que vários dos meus clientes me perguntam sobre como fator de atratividade. Por que eu vou trazer um investimento para São Paulo e não vou levar, por exemplo, para a região de Bogotá, na Colômbia? Ou por que eu vou levar para o Chile e não vou levar para São Paulo? Então, eu tenho isso tudo mapeado e é interessante quando eu posso mostrar para os clientes que eu atendo que São Paulo é um estado com 46 milhões de habitantes, 1/3 do PIB do Brasil, e que tem aqui também uma ampla infraestrutura de provedores de serviços de tecnologia da informação e comunicação que dão segurança para o investidor escolher São Paulo. Então, isso para mim é fundamental, confirmando essa sua visão, né, Luciano, de que ter disponibilidade de serviço e de infraestrutura que a empresa pode utilizar, isso eu tenho detectado isso nos clientes que eu tenho atendido, vindos de toda parte do mundo e de outras regiões do Brasil também. Muito bom. Porque o que a gente percebe realmente é a importância dos serviços, né? E a gente vê que a gente fala até no setor público, olha, não tem dinheiro para investir, está parado, eu não vou fazer nada, não sei se alguém é da área pública por aqui, mas o que tem acontecido, se você for olhar uma série de planos de investimentos, PMAT, PENAI-FM, uma série de frentes de investimentos em data center, em projetos, né? Ele não vai financiar um data center, não vai financiar um storage, não vai financiar um servidor. Ele vai financiar um projeto. Então, é importante que a gente tenha essa visão de projeto, daquilo que ele vai atender, e para atender aquele projeto de modernização de arrecadação, de saúde, de educação, você fala, para eu atingir essa meta, eu vou precisar de data center, servidores, storage, e eles liberam uma série de investimentos. Tinha dinheiro sobrando, porque não faltava projeto também, bem estruturado para justificar esse plano de investimento. Agora, essa é fácil para o nosso amigo, né? Que seria como atrair os investidores, né? Fundos de investimentos, como que é visto? Porque você acabou de mencionar um caso, por que eu vou trazer para o Brasil e não colocar fora no exterior? Que tipo de atrativo, como que a gente consegue lidar com essas transações, como que a gente mostra que o Brasil realmente vale a pena investir no Brasil, apesar dos incidentes que a gente tem visto por aí? Bom, felizmente os investidores que eu atendo, eles não leem os jornais toda manhã. Eu até falei com a minha equipe lá na Invest São Paulo, olha, vamos fazer o seguinte, a gente lê no final do dia, também para não ficar desinformado, né? Você tem que ter noção do que está acontecendo. Mas a notícia catastrófica que veio na manhã já foi desmentida ao meio-dia, foi confirmada às 16h e teve um fato gerador novo que tornou aquela notícia da manhã velha,
já por volta das 6 da tarde. Então, eu falo com a minha equipe, vamos focar em vender São Paulo, trazer as empresas para São Paulo, dando os dados que mostram que São Paulo, primeiro, não é só a cidade. Muita gente desconhece o potencial do interior do estado. Por exemplo, até 2012, a região metropolitana da cidade de São Paulo era responsável por mais de 50% do consumo no estado. Hoje, o mercado consumidor do estado de São Paulo está na ordem de 325 bilhões de dólares. Desde 2012, o interior vem consumindo mais, incluindo aí serviços de TI. Então, o interior hoje responde por 54% de todo o consumo do estado de São Paulo. Mas como que traz uma empresa dessa? Para isso que foi criada a Invest São Paulo, que é uma empresa privada, sem fins lucrativos, ligada à Secretaria de Desenvolvimento do Estado e é o grande facilitador dos investidores. Nós damos uma consultoria gratuita que cobre todos os aspectos de localização de área dentro dos critérios do investidor, pacote tributário no nível do município e do Estado e as leis que garantem que esses pacotes vão estar lá independentemente de quem estiver na cadeira lá do governo. Isso, para mim, é o mais importante, trazer segurança para o investidor. Disponibilidade de energia elétrica, água, gás natural, acesso à rodovia, mão de obra qualificada, tudo isso guardado por um acordo de confidencialidade que não gera nenhuma obrigação da empresa de investir em São Paulo. Criando esse mecanismo de trazer para a mesa todas as informações e apoiar o investidor na sua tomada de decisão, é assim que nós conseguimos, no resultado, aí, nós estamos no 7º ano de operação, trouxemos 18 bilhões de dólares em 182 projetos de investimento já viabilizados no estado de São Paulo. Então, semana passada a gente anunciou Johnson & Johnson, Fiocruz, American Airlines, Roya, que fabrica lentes oculares, Nimbo e Coito, que são empresas do setor de autopeças, mas somente no setor de tecnologia da informação e comunicação, eu tenho na minha carteira uma empresa chamada Equinix. Né? Então, tem Rohde & Schwarz, IBM, Softlayer, quer dizer, tem vários clientes desses que entenderam que usar os serviços da Invest São Paulo poupa tempo, dinheiro e dor de cabeça. Porque eu não vou deixar uma empresa dessa se instalar no lugar que eu sei que nunca vai ter licença ambiental. Licenciamento ambiental é outra das facilidades que nós oferecemos junto à CETESB, com a vantagem de que tudo isso é feito sob sigilo absoluto, sem ônus para a empresa. Até o final, a empresa está livre para decidir se São Paulo é o melhor lugar para ela investir ou não. Agora, quando eu falo 46 milhões de habitantes, 1/3 do PIB do Brasil, sede de mais de 500 empresas, quase todas as 500 empresas da revista Fortune têm sede para a América Latina em São Paulo. Todas essas precisam de capacidade de processamento, de storage e segurança dos seus dados também. São Paulo, na minha opinião, né, é o melhor lugar para as empresas se estabelecerem aqui, provendo serviços para São Paulo, de São Paulo para o Brasil e de São Paulo exportando. Algumas pessoas na plateia fizeram assim, mais ou menos. Sei que tem pessoal de Pernambuco, enfim, tem opção para todos os lugares aí, mas eu continuo defendendo. São Paulo é o melhor. Vamos lá. Obrigado. Gostaria de completar com mais algumas informações? Acho que o complemento aí vai de tudo que foi dito aí, que é segurança e se tem a demanda. Então, se você tem segurança para investir naquele lugar e tem a demanda, está o pacote fechado. E aí, realmente, São Paulo, acho que concordo com ele, é uma das cidades que mais tem tudo isso a oferecer. Muito bom. Vocês já têm um projeto, justificaram para a alta administração, já conseguiram o capital de como viabilizar o projeto. Quais são os desafios para construir um novo data center? Quais são os pontos de atenção? O que é mais delicado? Qual que é o ponto crítico que vocês gostariam de compartilhar com o pessoal que está aqui presente hoje? Estão pensando em construir novos data centers, porque ele já convenceu que em São Paulo é um ótimo local para investir em data center. Nessa parte dos pontos críticos, acho que a gente tem aí o grande desafio, que é projetar uma instalação que ela vai ter que conseguir
entregar para um negócio ali um horizonte de pelo menos 20 anos. Vamos colocar assim, 15 a 20 anos. Então, na hora de fazer um projeto, você conseguir dimensionar toda a parte de espaço físico, a estrutura que vai ter ali já da base de energia, todo o barramento de energia, a parte de climatização, acho que esse é um grande desafio. E aí, até pegando um pouco disso, que é o estudo que eles fazem aqui da Invest São Paulo, que é se esse lugar onde vai ser construído esse data center, se ele realmente vai prover os recursos nesse horizonte de tempo de operação do data center, porque não adianta nada, às vezes você consegue um local ideal, mas e até quando esse local vai ser realmente um local ideal? Será que em algum momento não vai ter alguma mudança ali que vai impactar o negócio, a operação desse novo data center? Então, tem tudo isso aí que tem que ser levado em consideração. Não é tarefa fácil, não. Não, realmente a parte de construção não é a minha expertise. O que a gente acompanha de planejamento da construção, o que a gente acompanha é a implantação em si, e na minha área especificamente, que é a parte de automação e de SIM, a gente está vendo uma consciência cada vez maior que o monitoramento eletrônico microprocessado dos sites tem acontecido para ganhos de eficiência energética e ganhos operacionais. Isso, para minha felicidade, era uma coisa que no passado era visto ainda com uma certa celeuma, uma caixa preta, mas todos os sites que a gente tem trabalhado hoje, dos pequenos, falando um cara pequenininho lá que tem um rackzinho, ele já tem a consciência que ele tem que construir com monitoramento, seja ele local ou remoto, mas existe a consciência que a construção do data center tem que vir atrelada a um sistema de gerenciamento, seja gerenciamento de facilities ou de energia. Uma das questões importantes, deixa eu trocar aqui, que aí você, Luiz, fica tranquilo aí. Uma das questões importantes, foi isso que o Alex falou, muitas vezes o investidor ele adquire um terreno e depois nos procura para saber que o zoneamento não estava correto, ou aquela região, nos próximos 10 anos, ela vai ser densamente povoada, porque tem um projeto tramitando na Câmara de Vereadores para transformar aquilo, que era uma zona industrial, numa zona mista, residencial. Quer dizer, esse tipo de coisa já vai comprometendo o projeto no médio e longo prazo. A gente faz um monitoramento de todas essas iniciativas, a questão de se naquele terreno há redundância de energia elétrica, se tem fibra acesa, fibra apagada, a gente traz tudo isso para a mesa. E se não tem, nós trazemos para discutir com a empresa que nós estamos atendendo, com a concessionária de energia elétrica, com as concessionárias de telecomunicações, qual é o plano de investimento dessas aí para aquela região que a empresa considera se instalar ali. Hoje nós estamos com 203 projetos em carteira, sob sigilo absoluto, alguns vão ser anunciados já na próxima semana, mas o importante é que para cada investidor, e não importa o tamanho, a gente não pede um mínimo de investimento para ter acesso aos nossos serviços. O que nós queremos é que as empresas tenham acesso a um conjunto de informações que vai dar segurança para a empresa de que aquela é a decisão correta. Né? Eu falo... No crédito também você estava... O Luciano está perguntando sobre acesso a crédito. Existe uma linha de crédito de um banco de desenvolvimento do Estado de São Paulo, chamado Desenvolve SP, que opera também em linhas do BNDES. A diferença é que quando esse contato é feito pela Invest São Paulo, a gente tem uma coisa que às vezes é muito difícil de obter no Brasil, que é o sim ou não. Às vezes você não tem nem retorno de que seja sim e nem retorno de que a resposta é não. O nosso papel é trazer para a empresa sempre as respostas no cronograma do investidor, para que a gente saiba quais são as possibilidades, quais são as portas que estão abertas, as portas que já se fecharam. É uma coisa que a gente sempre prima por isso, para trazer segurança para o investidor. E a Desenvolve SP tem linhas de financiamento para aquisição de bens de capital, obras civis, eficiência energética e tantas outras linhas que eu não consigo aqui descrevê-las, mas eu faço a ponte entre vocês e a Desenvolve SP, porque é interesse do Estado viabilizar esses investimentos aqui no Estado. A Invest São Paulo, embora o nome seja Invest, é o primo pobre, mas nós somos aqueles que mais facilitam investimentos no Estado de São Paulo. Muito bom.
Bom, pessoal, essas eram as principais perguntas, né, focadas ao tema. Eu gostaria de abrir para a plateia, se tiver alguma pergunta focada em relação a investimento, desafios de data center, que vocês gostariam de perguntar para os nossos queridos especialistas aqui. Obrigado. Gostaria de perguntar aí para a Invest, se eu tenho um investidor que ele está planejando fazer um investimento num outro estado, mas ele não ele está em função de um detalhe, já tem um terreno, alguma coisa que já está em provável andamento, em possível andamento, mas que não está concretizado. Vocês fazem um trabalho de comparativo e, por exemplo, você citar um estado qualquer lá, o Acre, por exemplo, eu vou investir no data center no Acre, né? Não é o Acre, mas assim, vocês fariam um comparativo em termos de estrutura, questão tributária, os benefícios. Olha, o mesmo investimento aqui, comparado com esse local, o custo da energia é Y, a questão tributária, você tem aquele benefício, para fazer uma avaliação competitiva, até para fazer com que esse investidor que está começando a fazer esses estudos, mas que já tem uma tendência em função de algum negócio pré-encaminhado, mas que ele pode sim mudar. Estou totalmente aberto a conversar com esse investidor que você trouxer. A gente tem muita experiência, porque quase todos os investimentos que nós já viabilizamos em São Paulo e os que nós estamos atendendo, nós estamos concorrendo com outros estados e outros países pelo mesmo investimento. Então, é natural que a empresa queira ter fazer uma comparação. Qual que é o custo da energia aqui, qual que é a disponibilidade de telecomunicação, quais são os custos da instalação, os tributos, área, valor médio de área nas regiões em que eu estou considerando. Mas, para isso, eu preciso que ele formalize essa intenção. Não é uma promessa de investir, mas eu preciso assinar o NDA com ele para nós fazermos, então, o levantamento das informações, a decisão é dele. Ele vai comparar os estados, vai ver quais são as melhores regiões e vai tomar decisão. O meu consolo é que dessas 182 empresas que já escolheram São Paulo, todas elas ficaram felizes com a decisão, mesmo comparando com outros estados. Por quê? Porque tiveram qualidade de informação. Outras escolheram ir para outros estados, a decisão é da empresa. E hoje eu estou atendendo algumas que querem voltar. Meus braços estão abertos para receber os investidores, mesmo, porque, de novo, o nosso interesse é que a empresa tenha segurança na tomada de decisão, que ela tenha certeza de que avaliou todas as possibilidades, e que não fale assim, puxa, quer dizer que se eu tivesse conversado com vocês, é igual placa de trânsito na curva, né? Depois da curva, na verdade, né? Que fala assim, você acabou de fazer uma curva perigosíssima. Né? Falou, poxa, você me avisa isso agora? Né? Por que... Então, sim, nós estamos abertos para mobilizar a nossa equipe, especialistas tributários, ambientais e de infraestrutura, para trazerem as respostas para a mesa sobre disponibilidade de energia elétrica. E quem já opera aqui tem dificuldade com sua concessionária, venham conversar com a gente também. A gente adora chamar as concessionárias para a gente conversar e melhorar a qualidade da energia para que não seja um vagalume ali, né? Que cada pique desse aí, você entra com seu gerador, seu grupo gerador e tudo mais, mas é um estresse que ninguém merece. Tá bem? Obrigado. Para o Sérgio também. Vocês também apoiam a atuação junto aos municípios para questões de aprovações, de verificação de licenças, se é possível local, se tem facilidades para poder fazer a implantação nos municípios menores? Obrigado pela pergunta. Nós fazemos, sim, o contato com 645 municípios no Estado. Hoje eu tenho um banco de dados alimentado pelos municípios de áreas à disposição para construção, galpões disponíveis para locação, galpões que podem ser feitos através de build to suit,
e quais são os incentivos que cada município oferece e as leis que garantem esses incentivos. Isso é um dado importante, e tem também uma sinalização de alguns municípios que querem atrair data center. Então, isso é importante. Foi assim que quando nós fizemos, por exemplo, o trabalho para levar a Serasa Experian, toda a operação dela, inclusive de informação, de São Paulo capital para São Carlos. Então, esse tipo de... E os dados que os municípios me fornecem são absolutamente importantes. Primeiro, porque são os municípios que oferecem, mas a minha equipe valida esses dados todos. Então, sobre o terreno, eu tenho a licença, eu tenho toda a parte de... como é que fala? Toda a parte legal do município e também eu faço uma avaliação ambiental antes de disponibilizar essas informações para o investidor. De novo, a nossa visão é dar segurança para o investidor, de que todos os pontos foram cobertos, inclusive no nível dos municípios. Mais alguma pergunta? Não? Algum comentário adicional que vocês gostariam de acrescentar? Eu particularmente não conhecia o trabalho da Invest e, assim, pela abordagem que a gente tem a gente termina trabalhando nessa área de transformação digital com muito investidor internacional. E o cara quer desenvolver projetos de IoT local, muita coisa para a indústria também, aqui, e existe uma insegurança muito grande em fazer negócio. Eu acho que assim, a proposta de valor de vocês é muito interessante para a área de TI, data center aqui no Brasil. Eu, particularmente, não conhecia, eu acho que é um projeto bem bacana. Complementando tudo isso, eu venho de Brasília, o Cicobi, a base é em Brasília, e lá nós, em 2012, nós trabalhamos num projeto de construção do novo data center, na verdade, no anteprojeto, e tudo isso que ele falou aqui, nós tivemos que fazer dentro de casa. Só que o acesso é bem difícil. Para você acessar o governo, para que você tenha realmente as informações que você precisa, no tempo que você precisa, a gente lutou bastante lá, a gente gastou aí 6 meses aí de trabalho, indo lá na porta, batendo 1, 2, 3 vezes, às vezes, para conseguir as informações. Então, realmente o valor que é entregue aí é muito grande. Posso ter mais um minuto? Pode, claro. Só um detalhe, de todos os projetos, nós viabilizamos 4,5 bilhões de reais somente na área de tecnologia da informação e comunicação. Então, temos aqui Foxconn, Lenovo, a fábrica e o centro de P&D, Rohde & Schwarz, Dialight, Datalogic, Sky, que foi a saída de Santana de Parnaíba e a instalação em Jaguariúna, do centro de transmissão da Sky, IBM, Serasa Experian, Equinix, Adata, Qualcomm e Flex. Então, qual que é a diferença do nosso trabalho? O que foi determinante para essas empresas? Exatamente a segurança que nós trouxemos para a mesa. É interessante quando você faz contato com municípios, ou mesmo estados e governo federal, às vezes você tem uma expectativa diferente, né? Entre eu vou resolver, a gente muitas vezes pensa assim, está resolvido. Não, não está resolvido, tem um caminho a ser trilhado. Então, a gente traz para o investidor essa segurança do sim, do não, o que é possível, o que ele está pedindo e que está fora da legislação, embora alguém tenha prometido, a gente diz, isso está fora da legislação. Então, é fria, não vai por aí. Então, o nosso ideal é que, assim como cada uma dessas empresas que eu citei aqui, que vocês nos vejam como uma extensão da sua equipe. Ou seja, você amplia a sua equipe interna sem aumentar o custo, de modo que a gente traga de novo para a mesa a certeza de que aquilo é um bom investimento para todos. Que para o Estado de São Paulo e para a Invest São Paulo, só é um bom investimento se for um bom investimento para vocês. E para mim um bom investimento é a última linha da planilha. É um evento, uma empresa lucrativa, plenamente operacional, sem nenhum estresse do ponto de vista de infraestrutura, de qualificação de pessoal, que a gente também cuida disso, tudo gratuitamente, devolvendo os impostos na forma de um serviço qualificado. De novo, não dá para se arrepender depois de fazer um investimento. Porque se alguém se arrepende é porque não olhou, não esgotou todas as perguntas, ou
levou as perguntas, mas teve respostas talvez não tão bem qualificadas, não pela equipe interna, mas pelo nível que estados, municípios passaram para vocês. De novo, nossa ideia é trazer a certeza de que é um bom investimento, ou, em alguns casos, empresas que disseram, não é momento ainda da gente entrar no Brasil, a gente tem que se reestruturar e pensar outras questões, que já implantei data center em 9 países, mas aqui no Brasil é o primeiro lugar que alguém me faz uma pergunta dessa. Isso é comum. Não adianta, você pode ter 9, 10 data centers instalados no Brasil, mas cada novo data center é uma nova história. Todas as nossas informações são georreferenciadas, então eu sei onde estão passando as redes de fibra ótica, as redes de energia elétrica. Por exemplo, teve uma empresa que me procurou, só um exemplo, e falou assim, eu comprei um terreno e quero instalar a minha unidade fabril lá. Que bom que você já comprou, né? Eu até tremo na hora que fala isso, porque eu fico pensando nas licenças ambientais, o acesso à rodovia, se tem mão de obra, a questão logística toda, fibra ótica e tudo mais. E eu pergunto, tem energia elétrica lá? Tem. Passa uma torre com um linhão lá. E eu falo assim, disse bem, a energia passa, né? Porque descer energia do linhão para o seu terreno que você acabou de comprar, só para deslocar uma torre, vai custar aí 20 milhões de reais por baixo, por quilômetro que você vai ter que deslocar. Vai ter que ter a autorização do seu vizinho, né, para tirar a torre do seu terreno e colocar no terreno do vizinho. Então, essas coisas todas impactam negativamente no cronograma do investimento, no custo do investimento, na implantação do projeto. Então, a gente quer entrar na etapa anterior, que é juntar as informações para que vocês tomem a decisão. Se é um bom investimento, se não é, e se aquele terreno é o melhor terreno ali ou não. Outro exemplo, um investidor que comprou um terreno e disse que ia passar a moto-niveladora e disse que tinha um buraco ali no meio do terreno. Eu falei, peraí, não faça nada, deixa a gente ver o que é esse buraco desse terreno que você comprou sem a nossa análise. Era uma trincheira da Revolução de 32, tombada pelo patrimônio histórico. E eu falei, olha, calma, a gente vai entrar agora, a gente foi envolvido no projeto agora, qual foi a forma que a gente encontrou junto com o órgão anuente? A empresa teve que construir um mini museu, colocando vidro ali em cima, aqui tem um pedaço da trincheira de 32, aberto ao público e tudo mais, então está lá plenamente operacional, feliz da vida, fez um bom negócio com a comunidade, adicionou cultura para mais um espaço cultural para a cidade e consegue funcionar bem, faturando bem, graças a Deus. Mas há casos em que, quando ela chega para mim, eu falo assim, vende esse terreno e vamos buscar um outro com a nossa assessoria, porque esse aí você nunca vai ter licença para operar ali. Pessoal, muito obrigado pelos esclarecimentos, agradeço a todos pela participação e bom término de evento para todos. Obrigado.